Agosto de 1944, Fort Lewis, Washington. Gunther Graver está diante de um balcão em uma loja dentro de um campo de prisioneiros de guerra. Ele tem 18 anos, é soldado alemão capturado na Normandia, pela primeira vez em anos. Ele tem que escolher entre fazer sorvete ou Coca-Cola. Ele escolhe o sorvete. Pela janela, ele pode ver outros prisioneiros alemães jogando vôlei em uma quadra que os americanos construíram para eles. Além do arame, as montanhas Cascades se erguem em direção ao céu azul. Groy passará o próximo ano em cativeiro americano. Ele ganhará 26 quilos. Quando chegou a Fort Lewis, ele pesava 58 quilos. Quando retornar à Alemanha em 1946, ele pesará 84 quilos. Agora, a 4.800 quilômetros a leste, há outro campo de prisioneiros de guerra. Não há lojas lá, nem sorvete, nem opções. Os homens naquele campo não conseguem ficar em pé. Esta é a história de dois tipos de prisioneiros: soldados alemães capturados pelos americanos e soldados soviéticos capturados pelos alemães. Como um lado alimentou seus inimigos, enquanto o outro lado sistematicamente deixou 3,3 milhões de homens morrerem de fome. Quando Gunther Graver acabar seu sorvete. A maioria desses 3,3 milhões de prisioneiros soviéticos já está morta. 3,3 milhões, o segundo maior grupo de vítimas do Holocausto depois dos judeus europeus, uma taxa de mortalidade de 58%. Mais da metade dos soldados soviéticos capturados pela Alemanha morreu em cativeiro. Compare isso com os soldados alemães capturados pelos americanos. Dos 425 mil prisioneiros alemães mantidos nos Estados Unidos, a taxa de mortalidade foi tão baixa que mal aparece nos registros históricos. Os homens ganharam peso, receberam salários, trabalharam em fazendas e, quando voltaram para casa, muitos falaram de sua captura com algo próximo de carinho. Enquanto isso, nos campos alemães, homens comiam grama. A ração diária oficial era de 700 calorias, 700. O corpo humano precisa de 2.000 calorias só para manter as funções básicas, mesmo em repouso. 700 calorias não bastam para andar, pensar ou sobreviver. O exército alemão sabia disso. Em 21 de outubro de 1941, o general Eduard Wagner ordenou a redução das rações diárias dos prisioneiros soviéticos, que não trabalhavam, para 1.487 calorias. Em novembro, Wagner admitiu que os 13 milhões de prisioneiros sem trabalho morreriam. Ele sabia disso, mas assinou a ordem mesmo assim. Em fevereiro de 1942, 2 milhões de prisioneiros de guerra soviéticos haviam morrido. 2 milhões de homens em 8 meses, de 8.000 a 16.000 homens morrendo todos os dias. Enquanto isso, prisioneiros alemães na América recebiam jantar de ação de graças com peru e acompanhamentos. Esta não é uma história sobre o caos da guerra. Esta é uma história sobre escolhas, sobre políticas implementadas deliberadamente, sobre o que acontece quando uma ideologia decide que certos seres humanos não são humanos de verdade. Em até 18 meses após a captura dos primeiros soldados soviéticos, a maioria morreria de fome, frio, tiros ou exaustão pelo trabalho forçado. A Wehrmacht fez isso, não apenas a SS, o exército regular também. Esta é a história. Eles não queriam que você soubesse. A história de 33 milhões de homens que morreram em campos sem abrigo e sem comida, homens cujas mortes foram planejadas nos mais altos níveis do comando militar alemão. Tudo começa com uma reunião em 2 de maio de 1941, 20 dias antes da Alemanha invadir a União Soviética. Na reunião, oficiais alemães sentam-se à mesa e discutem calmamente como milhões morrerão de fome. Eles planejam, fazem orçamento e implementam tudo com eficiência alemã. E quando tudo acabar, quando os campos forem libertados e os corpos contados, soldados alemães assistirão às imagens do que ajudaram a criar. E um deles dirá: descobrimos que fomos ferramentas de criminosos, mas essa descoberta vem depois. Primeiro, o crime. 2 de maio de 1941, 20 dias antes da Operação Barbarossa, a invasão alemã à União Soviética. Sala de conferências em Berlim. Oficiais alemães discutem a guerra iminente. Esta não é uma sessão de planejamento militar, esta é uma sessão de planejamento agrícola. O tema é comida.
especialmente como alimentar o exército e civis alemães, causando fome nas populações soviéticas. Estão presentes o secretário de Estado Herbert Bacher, do Ministério da Alimentação e Agricultura, e o secretário de Estado Hans Joachim Ricke. Eles apresentam o futuro plano da fome. A lógica é simples e monstruosa. A Alemanha precisa de comida. A União Soviética tem. Soldados alemães vão tomar os grãos e o gado soviéticos para se alimentarem. Soviéticos e prisioneiros de guerra morrerão de fome. Os planejadores estimam que 30 milhões de soviéticos morrerão de fome. Eles sabem disso, registram por escrito e continuam mesmo assim. A ata da reunião sobrevive. Eles afirmam explicitamente que dezenas de milhões de pessoas vão morrer de fome. Isso não é dano colateral. Esse é o objetivo: reduzir a população soviética para liberar comida para os alemães. 3 semanas depois, em 6 de junho de 1941, o alto comando da Wehrmacht emite a Ordem dos Comissários. Comissários políticos do Exército Vermelho devem ser executados imediatamente após a captura, sem envio a campos de prisioneiros ou interrogatório, apenas fuzilados. A ordem é assinada pelo general Walter Vollmont. Ela viola explicitamente a Convenção de Genebra. Ela transforma a guerra que está por vir de um conflito militar convencional em uma guerra de aniquilação. A Ordem dos Comissários levará a milhares de execuções. Soldados da Wehrmacht, não da SS, puxarão o gatilho. Tropas regulares assassinarão prisioneiros e a maioria obedecerá sem questionar. Por quê? Porque eles acreditam no que lhes foi dito, que soldados soviéticos não são soldados de verdade, que os povos eslavos são sub-humanos, que os bolcheviques envenenaram o sangue e a cultura russos, que isso não é uma guerra entre nações, mas o extermínio de vermes. As tropas da Wehrmacht recebem materiais de doutrinação antes da invasão, panfletos, palestras, filmes, todos transmitindo a mesma mensagem: o inimigo não é humano. Portanto, as regras da guerra civilizada não se aplicam, a doutrinação funciona. Soldados alemães escrevem para casa sobre o que encontram na União Soviética. Suas cartas descrevem os prisioneiros soviéticos como menos que humanos, como animais, como criaturas que não merecem misericórdia, comida ou abrigo. Um soldado escreve que as aldeias russas são tão primitivas que mal podem ser consideradas habitação humana. Outro descreve os prisioneiros soviéticos como espécimes sub-humanos, indignos de piedade. Esses não são fanáticos da SS, são soldados comuns da Wehrmacht, escrevendo para suas famílias, expressando opiniões que foram sistematicamente cultivadas através da propaganda. A combinação do plano da fome e da Ordem dos Comissários cria a estrutura para o genocídio. O plano da fome fornece a justificativa logística. Não há comida suficiente para todos, então os prisioneiros soviéticos não serão alimentados. A Ordem dos Comissários fornece a permissão ideológica. Esses não são soldados de verdade que merecem proteção sob as leis da guerra. Juntos, eles criam um sistema para matar milhões de prisioneiros de guerra soviéticos por fome deliberada e execuções, planejado antes do início dos combates. 22 de junho de 1941 começa a Operação Barbarossa. 3 milhões de soldados alemães atravessam a fronteira soviética, a maior invasão da história militar, e embutidos nos planos de invasão estão os mecanismos para a morte em massa. Intendentes da Wehrmacht calcularam os suprimentos de comida para as tropas alemãs. Eles não calcularam comida para os prisioneiros soviéticos porque não esperavam que sobrevivessem tempo suficiente para precisar se alimentar. Os primeiros soldados soviéticos são capturados poucas horas após a invasão. Eles são reunidos em campos, desarmados, os comissários são separados e os judeus são separados e executados. Os prisioneiros restantes são levados a pé para o oeste em direção aos campos de coleta. Eles não recebem comida durante a marcha, nem água. Quem desmaia é executado, quem pede comida, ignorado ou espancado. Isso não é caos, isso é uma política sendo implementada exatamente como planejado. Até o final de junho, centenas de milhares de soldados soviéticos estão em cativeiro alemão. Até o final de julho, mais de 1 milhão. Em setembro, mais de 2 milhões. A velocidade e escala das capturas superam qualquer preparação mínima existente.
Mas a Wehrmacht não se apressa em construir campos ou organizar suprimentos de comida. Eles aplicam o plano da fome, fornecendo 700 calorias diárias. Se tanto, eles abrigam os prisioneiros em campos abertos, sem nenhum tipo de abrigo. Eles observam as doenças se espalharem, contam os mortos, e os mortos se acumulam rapidamente. Em outubro de 1941, morriam 5.000 prisioneiros de guerra soviéticos por dia, ou 208 por hora. O plano da fome está funcionando exatamente como foi planejado. A ordem dos comissários está sendo implementada sem misericórdia, e milhões de soldados soviéticos capturados e desarmados estão sendo assassinados por meio de fome sistemática. Este é o plano, calculado, documentado e implementado com precisão alemã, e isso é só o começo. Verão e outono de 1941. O Blitzkrieg alemão avança pelo território soviético. Cercos massivos prendem exércitos soviéticos inteiros em Minsk. 323.000 soldados capturados. Em Smolensk, mais 300.000. Em Kiev, o maior cerco da história militar. 35.000 homens ficaram encurralados. No fim de setembro, mais de 2 milhões de soldados soviéticos são presos. Até o fim do ano, passam de 3 milhões. A velocidade dificulta o planejamento logístico, mas o que havia foi baseado na premissa de que esses prisioneiros não valiam a pena ser mantidos vivos. Imagine ser capturado no bolsão de Kiev. Soldados alemães te juntam a milhares em um campo e você entrega suas armas. Os alemães separam os oficiais, os comissários, qualquer um que pareça asiático ou judeu. Esses homens são levados e executados. Soldados da Wehrmacht puxam o gatilho, você ouve os tiros por horas. Depois você é organizado em colunas, milhares de homens por coluna, sem comida, sem água. Você marcha para o oeste por dias. Homens desabam de exaustão e são baleados onde caem. As estradas estão repletas de cadáveres. De acordo com relatos alemães, entre 25 e 70 prisioneiros morreram durante o transporte. 3 em cada 4 homens. Em certos transportes, a Wehrmacht usou apenas vagões abertos para prisioneiros soviéticos. No verão, os homens assavam ao sol sem água, no inverno eles congelavam. Dias passavam sem rações. Soldados alemães descarregavam suprimentos nas estações, enquanto prisioneiros em vagões abertos imploravam por água. A maioria era ignorada. Alguns eram mortos por fazer barulho. Sobreviventes das marchas e transportes chegavam aos campos esperando abrigo. O que eles encontraram foram campos abertos cercados por arame farpado. Em Wietzendorf, Alemanha, há uma foto que mostra apenas buracos cavados no chão. Sem edifícios, sem barracas, cada buraco contém homens tentando sobreviver. Em toda a Polônia ocupada, Bielorrússia, Ucrânia e Alemanha, prisioneiros soviéticos viviam no que a Wehrmacht chamava de campos, mas que eram apenas áreas cercadas. Os homens cavavam abrigos com as mãos, apertavam vários corpos em cada buraco, dividiam o calor e aguardavam comida que raramente chegava. O Stalag 352 em Minsk chegaria a abrigar mais de 100.000 prisioneiros. No outono de 1942, de 70 a 80 pessoas morriam lá todos os dias. O Stalag 397, em Jasinovataya, registrava de 80 a 90 mortes diárias. Não mensalmente, não semanalmente, diariamente, todos os dias. As rações eram calculadas para causar fome, apenas 700 calorias por dia. O corpo humano necessita de 2.000 só para viver. 700 não basta para andar, pensar ou sobreviver. Era quando recebíamos rações. Elas consistiam em pão feito de açúcar, casca de beterraba e farinha de palha, não era pão de verdade, resíduos industriais e palha moída moldados em pães. Sopa de vegetais podres. Às vezes, nada além de grama e folhas que homens desesperados tentavam comer. Médicos que visitaram os campos no fim de 1941 registraram casos graves de edema de fome por retenção de água e atrofia muscular severa. Os homens não conseguiam ficar de pé. Havia declínio cognitivo enquanto seus cérebros desligavam. Homens que esqueciam seus nomes, que perdiam a capacidade de falar, que sentavam em buracos olhando para o nada esperando a morte.
Em outubro de 1940, tifo e disenteria se espalharam devido às condições superlotadas e insalubres. As doenças se tornaram a principal causa de morte depois da fome. A Wehrmacht documentou isso. Eles registraram as taxas de mortalidade, calcularam trajetórias, fizeram quase nada para impedir isso. Por que fariam? O plano da fome previa a morte de milhões. Os prisioneiros soviéticos eram os mais fáceis de controlar. O arame farpado impedia a fuga e os guardas impediam que buscassem comida. Eles recebiam apenas o que a Wehrmacht decidia dar a eles, e a Wehrmacht escolheu dar quase nada. Em outubro de 1941, morriam 5.000 prisioneiros de guerra soviéticos por dia, 208 por hora, 3 a 4 por minuto, sem pausa por um mês inteiro. Então o inverno chegou. Novembro de 1941, as primeiras neves caem. As temperaturas caem abaixo de zero. A Wehrmacht distribui roupas de inverno para os soldados alemães. Os prisioneiros soviéticos não recebem nada. Eles vestem os mesmos uniformes de verão desde a captura. Camisas finas de algodão e botas furadas em buracos no chão. Prisioneiros de guerra soviéticos se amontoam para se aquecer em campos na Bielorrússia, Ucrânia e Alemanha. Homens se apertam em abrigos feitos para poucos, amontoando-se para sobreviver à noite. Dezembro, menos 20 graus Celsius, menos 30. Em certas áreas, a chamada matinal vira um ritual de contar mortos, com guardas retirando cadáveres congelados dos buracos. Corpos se empilham como lenha do lado de fora dos campos. Quando o chão está congelado demais para cavar, os corpos só se acumulam. Um homem com fome não tem energia para enfrentar o frio. Seu corpo consumiu toda a gordura, seus músculos atrofiaram, ele não tem nada para queimar e se aquecer. Quando a temperatura cai, o corpo reduz o fluxo de sangue para as extremidades para manter a temperatura central, mas falta sangue e energia. A temperatura central começa a cair aos 35 graus, a hipotermia se instala aos 33 graus, os tremores param porque os músculos não têm energia. Aos 30, a consciência se apaga, aos 28, o coração para. Esse processo leva horas em uma pessoa saudável. Em um prisioneiro de guerra soviético faminto, em um buraco no chão, vestindo roupas de verão, leva menos tempo, às vezes muito menos. Milhares morreram todas as noites durante o inverno de 1941 a 1942. Em dezembro, a taxa de mortalidade atingiu seu pico. Mais de 6.000 por dia em janeiro de 1942, ou seja, 250 mortes por hora, 4 mortes a cada minuto durante um mês inteiro. Em fevereiro de 1942, 2 milhões de prisioneiros de guerra soviéticos já estavam mortos em apenas 8 meses. Os campos de morte durante o inverno mataram mais do que todas as execuções e marchas da morte juntas. A primavera de 1942 chegou e os sobreviventes eram esqueletos ambulantes. Homens que pesavam 70 quilos em junho, agora pesavam 30. Muitos apresentavam graves congelamentos, dedos enegrecidos, perderam dentes pelo escorbuto, ficaram cegos por falta de vitaminas e muitos perderam a sanidade. Então vieram as seleções. Oficiais da Wehrmacht percorriam os campos examinando os prisioneiros. Eles dividiam os homens em 3 grupos: aptos para o trabalho, possíveis de recuperação e incapacitados permanentemente. Isso era uma triagem industrial, como a classificação de gado. Os prisioneiros eram recursos sendo avaliados por sua utilidade. Os aptos ao trabalho eram enviados para equipes, fábricas, minas e canteiros de obras. Eles trabalhariam até morrer, mas pelo menos receberiam um pouco mais de comida. Aqueles considerados incapazes eram enviados de volta para seus buracos, de volta às 700 calorias, de volta à espera pela morte, e aqueles considerados irrecuperáveis às vezes eram simplesmente executados. Uma bala custava menos que seguir fornecendo rações. Unidades especiais da SS também iam aos campos fazendo seleções raciais, procurando judeus, comissários políticos e prisioneiros asiáticos. Esses homens eram removidos e executados. Dezenas de milhares morreram nessas seleções ideológicas. A ligação mais infame foi em Auschwitz, em setembro de 1941,
quando 600 prisioneiros de guerra soviéticos chegaram ao local. Usaram-nos como cobaias para novo método de extermínio. A SS queria testar câmaras de gás usando o Zyklon B. Eles precisavam determinar as doses corretas. Eles precisavam de cobaias. Os prisioneiros de guerra soviéticos serviam bem para isso. Os 600 foram levados a uma sala selada no bloco 11. A SS usou o Zyklon B, mas a primeira dose foi insuficiente e alguns prisioneiros sobreviveram. A SS aumentou a dose e gaseificou novamente. Todos os 600 morreram. Eles foram as primeiras vítimas do Zyklon B nas câmaras de gás de Auschwitz. Os assassinatos deles comprovaram o conceito de extermínio industrial que mataria mais de 1 milhão de judeus, ciganos e outros em Auschwitz nos anos seguintes. Em 1942, milhares de prisioneiros de guerra soviéticos foram enviados a Auschwitz. Eles construíram as câmaras de gás e os crematórios. Eles construíram Auschwitz-Birkenau. A maioria dos 10.000 prisioneiros de guerra soviéticos enviados para construir Auschwitz morreu durante a construção. Menos de 1.000 sobreviveram. Eles construíram a infraestrutura do genocídio e depois morreram lá também. Para prisioneiros aptos ao trabalho, um novo inferno começava. Eles eram enviados para fábricas, minas e fazendas alemãs. Isso não era misericórdia, né? Era exploração. Prisioneiros trabalhadores eram transportados de trem para vários lugares da Alemanha. Para as siderúrgicas Krupp, para as fábricas químicas Interessengemeinschaftsfarben, para as minas de carvão no Vale do Ruhr, para os canteiros de obras. Construindo a muralha do Atlântico, o trabalho era duro e perigoso. Com rações de fome, os prisioneiros recebiam de 1.200 a 1.500 calorias diárias, enquanto o trabalho industrial pesado exigia 3.000 calorias, mas recebiam apenas 700. Isso ainda era fome, só que mais lenta. Nas siderúrgicas, prisioneiros de guerra soviéticos trabalhavam em fornos acima de 1.000 graus em turnos de 12 horas ou mais. Os homens desmaiavam com frequência. Aqueles que não conseguiam continuar eram substituídos. Nas minas de carvão, os prisioneiros de guerra soviéticos trabalhavam nos poços mais profundos e perigosos. Desabamentos eram frequentes quando as seções colapsavam. Os trabalhadores alemães eram resgatados primeiro. Prisioneiros soviéticos eram deixados enterrados se o resgate fosse difícil. Nas fábricas de munição, prisioneiros de guerra soviéticos lidavam com os materiais mais voláteis. Explosões ocorriam semanalmente. Quando um prisioneiro morria, outro ocupava seu lugar. A produção seguia sem pausa. A Wehrmacht estimava que um prisioneiro com 1.500 calorias diárias resistiria de 6 a 9 meses antes de ficar fraco para o trabalho. Isso era considerado aceitável, 6 a 9 meses de trabalho extraído. Depois, o prisioneiro retornava ao campo e era substituído. As empresas alemãs documentaram tudo isso. Krupp, Interessengemeinschaftsfarben, BMW, Daimler-Benz, Volkswagen, todas usaram trabalho de prisioneiros de guerra soviéticos, sabiam das condições e lucraram com o trabalho escravo que levava os prisioneiros à morte após a guerra. Essas empresas alegaram ignorância, mas registros provam o oposto. Gerentes viam prisioneiros desmaiando e morrendo. Pediam mais prisioneiros para substituir os mortos. Eles concluíram que o trabalho dos prisioneiros era mais barato que o dos alemães, mesmo considerando a mortalidade. Isso é escravidão e assassinato, e a indústria alemã lucrou muito com isso. O sistema era extremamente eficiente. Prisioneiros eram selecionados, enviados para trabalhar por 6 a 9 meses e, ao ficarem fracos, retornavam aos campos, sendo substituídos por outros. O ciclo se repetia sem fim. Em meados de 1943, mais de 1 milhão de prisioneiros de guerra soviéticos integravam esse sistema, atuando em fábricas, minas, fazendas e obras. Morrendo aos poucos enquanto fabricavam armas e alimentos para a guerra alemã, no final de 1944, mais de 3 milhões de prisioneiros de guerra soviéticos haviam morrido. A taxa de mortalidade diminuiu após o inverno catastrófico de 1941 a 1942, mas nunca parou. Em 1943 e 1944, centenas de milhares morreram. Nos últimos meses da guerra, o caos aumentou com a aproximação dos aliados e soviéticos. Guardas da Wehrmacht forçaram prisioneiros a marchas da morte. Milhares morreram durante essas marchas finais,
assassinados nas últimas semanas da guerra. Mesmo após o colapso alemão, quando os campos foram libertados em abril e maio de 1945, os sobreviventes estavam esqueléticos. Vários estavam fracos demais para sobreviver ao resgate. Eles morreram semanas após o resgate, seus corpos estavam muito danificados para se recuperar. Dos cerca de 5,7 milhões de soldados soviéticos capturados pela Alemanha na guerra, 3,3 milhões morreram. Uma taxa de mortalidade de 58%, a maioria morta nos primeiros 18 meses, a maioria morta por fome deliberada e exposição. Isso foi genocídio, o assassinato sistemático de milhões baseado na ideologia nazista que classificava os povos eslavos como sub-humanos. Foi planejado, documentado, implementado com precisão alemã em centenas de campos ao longo de 4 anos e, por décadas, foi esquecido. Enquanto 3 milhões de prisioneiros soviéticos morreram em campos alemães, 425 mil prisioneiros alemães viveram em campos americanos. O contraste revela tudo sobre a diferença entre seguir a Convenção de Genebra e violá-la sistematicamente. Janeiro de 1943, Campo Trinidad, Colorado. Prisioneiros alemães do norte da África chegam a uma instalação construída para detê-los. Eles veem alojamentos aquecidos, refeitórios com comida de verdade e áreas de lazer. Eles recebem roupas de inverno, cobertores e itens essenciais. Johannes Haslacher, capturado na Tunísia, mais tarde lembraria que a comida não era ideal, mas havia carne suficiente e variedade. Os cozinheiros, prisioneiros alemães experientes, preparavam excelentes rações para seus camaradas. Quando a guerra terminou, as rações ficaram mais simples, mas ninguém passou fome. Hans Wakir, enviado ao Forte Robinson em Nebraska, diria anos depois que o tratamento foi excelente. Os prisioneiros reclamavam da falta de namoradas e contato com a família, mas a comida era ótima e as roupas adequadas. Esportes, teatro, jogos de xadrez e livros faziam da vida atrás do arame farpado uma espécie de gaiola dourada. Prisioneiros alemães na América trabalhavam colhendo safras, construindo estradas e cortando madeira. Eles eram pagos pelo seu trabalho. 80 centavos por dia, o mesmo valor recebido pelos soldados americanos. O dinheiro podia ser gasto nas cantinas do acampamento em itens como sorvete e Coca-Cola. Ao chegar a Fort Lewis, em agosto de 1944, pesando 58 quilos, Gunther Graver horrorizou os americanos. Eles perguntaram o que tinha acontecido com ele. Rações de combate na Alemanha. Ele explicou. Os americanos o alimentaram em poucos meses. Ele passou a pesar 84 quilos. Isso não foi algo único. Prisioneiros alemães em campos americanos consistentemente ganhavam peso, sua saúde melhorava. Muitos receberam cuidados médicos e odontológicos melhores do que já tiveram na Alemanha. No Campo Concórdia, no Kansas, os prisioneiros construíram jardins elaborados, organizaram ligas de futebol, apresentaram peças e concertos. Eles escreviam e recebiam cartas de casa. Eles eram tratados como seres humanos que eventualmente retornariam para suas famílias. Dos 425 mil prisioneiros alemães mantidos nos Estados Unidos da América na Segunda Guerra, menos de 1.000 morreram, taxa de 0,2%. A maioria das mortes foi causada por acidentes ou condições pré-existentes, quase nenhuma por fome ou doença. Compare isso à taxa de mortalidade de 58% dos prisioneiros de guerra soviéticos em campos alemães, 300 vezes maior. Alguns prisioneiros alemães chegaram a pedir para ficar na América após a guerra. Foram tratados melhor como prisioneiros do que civis. Na Alemanha, em tempos de guerra, alguns escreviam para casa contando às famílias como eram bem alimentados, desmentindo a propaganda alemã que afirmava haver brutalidade americana. Isso não ocorria por complacência dos Estados Unidos da América com a Alemanha. Ambos estavam em guerra total. Soldados americanos morriam aos milhares lutando contra a Wehrmacht, mas a política americana era tratar os prisioneiros de acordo com a Convenção de Genebra, independentemente de como o inimigo se comportasse. O contraste se estendia às condições de vida. Enquanto prisioneiros soviéticos viviam em buracos, os alemães na América tinham alojamentos aquecidos com beliches, colchões e cobertores. Enquanto os prisioneiros soviéticos recebiam 700 calorias de pão de baixa qualidade e sopa rala, os prisioneiros alemães
recebiam refeições com carne, legumes, pão e café. A polícia militar americana inspecionava os campos regularmente para garantir o cumprimento dos padrões da Convenção de Genebra. Se as condições ficassem abaixo dos padrões, correções eram ordenadas. Prisioneiros podiam reclamar aos inspetores da Cruz Vermelha Suíça. O sistema era responsável. Enquanto isso, nos campos alemães, os prisioneiros soviéticos não tinham sistema de reclamações, nem inspeções por partes neutras, nem responsabilidade, apenas fome e morte documentadas nos registros da Wehrmacht. O modo como os americanos trataram prisioneiros de guerra alemães mostra que era possível ser humano, mesmo em guerra total. Isso mostra que falta de recursos não justificava mortes em massa. Os Estados Unidos lutavam em duas frentes, abasteciam aliados, mobilizavam a indústria e ainda conseguiam alimentar bem os prisioneiros. A Alemanha escolheu não fazer isso, não por incapacidade, mas por ideologia. A teoria racial nazista via os eslavos como sub-humanos. Portanto, os prisioneiros soviéticos não mereciam comida nem abrigo. A ideologia americana, apesar de falhas e racismo, não classificava os alemães como sub-humanos. Portanto, os prisioneiros alemães recebiam proteção sob as leis de guerra. A diferença na taxa de mortalidade demonstra isso claramente. 0,2 contra 58, 300 vezes maior. Isso não se explica por logística ou recursos, só por política. Alguns oficiais da Wehrmacht mais tarde alegaram que não sabiam que o tratamento americano aos prisioneiros de guerra alemães era tão diferente, mas os prisioneiros que retornaram contaram histórias. A Cruz Vermelha documentou as condições e relatórios de inteligência chegaram ao alto comando alemão. Eles sabiam que os campos americanos forneciam comida e abrigo adequados, sabiam que os prisioneiros alemães ganhavam peso e, mesmo assim, continuaram implementando o plano da fome para os prisioneiros soviéticos. Após a guerra, veteranos alemães que foram prisioneiros dos americanos relataram publicamente como foram tratados. Eles relataram a comida, as atividades, o atendimento médico, além de ganhar peso e receber pelo trabalho. Eles descreveram ser tratados com dignidade humana básica. Esses testemunhos criaram dissonância cognitiva na Alemanha do pós-guerra. Como a mesma guerra podia gerar experiências tão diferentes? A resposta era desconfortável. As políticas alemãs para prisioneiros de guerra soviéticos não eram militares, mas genocidas. O tratamento americano também ressaltou que a Wehrmacht alegava apenas cumprir ordens. Os guardas americanos cumpriram ordens para seguir os padrões da Convenção de Genebra. Os guardas alemães seguiram ordens para fornecer rações de fome. Ambos os grupos seguiram ordens, mas o que elas determinavam era diferente. Embora rigoroso, o tratamento soviético aos prisioneiros alemães não se comparava ao dos alemães aos soviéticos. Dos cerca de 3 milhões de soldados alemães capturados pelos soviéticos, cerca de 350 mil morreram, ou 11%, um número alto, mas não 58%. Mesmo com críticas sobre abusos soviéticos, os campos soviéticos mais rigorosos tiveram taxas de mortalidade menores que a média dos campos alemães para prisioneiros soviéticos. A comparação mostra a grande severidade da política da Wehrmacht. O contraste entre prisioneiros de guerra alemães tomando sorvete nos Estados Unidos da América e soviéticos comendo grama na Alemanha não é só irônico, é prova de crime e mostra que a morte em massa de prisioneiros soviéticos foi escolha, não necessidade. Günter Graver comendo sorvete enquanto prisioneiros soviéticos morriam de fome representa tudo sobre a guerra. Uma ideologia tratando os inimigos como humanos merecedores de direitos básicos, outra tratando os inimigos como sub-humanos que não merecem nada. As evidências foram registradas por ambos. Relatórios militares dos Estados Unidos da América detalharam as condições dos prisioneiros alemães. Relatórios militares alemães detalharam mortes de prisioneiros soviéticos. Os registros estão arquivados. O testemunho dos sobreviventes confirma isso. Não há ambiguidade, não há espaço para negação. A Wehrmacht sabia que o tratamento humano era possível porque os aliados demonstravam isso diariamente. Eles escolheram o assassinato em vez disso. Essa escolha foi feita em todos os níveis. O alto comando definindo a política, os comandantes dos campos implementando a política, os guardas executando a política, cada um tinha autonomia, cada um fez escolhas. E essas escolhas
mataram 33 milhões de homens. O tratamento americano dos prisioneiros de guerra alemães não é apenas uma nota de rodapé, é o grupo de controle no experimento. Isso mostra que as mortes dos prisioneiros de guerra soviéticos não foram inevitáveis, mas fruto de uma política deliberada. E isso levanta a questão que assombra a memória daqueles 33 milhões de mortos. Se os Estados Unidos da América podiam alimentar bem os inimigos alemães, por que a Alemanha não podia alimentar os inimigos soviéticos? A resposta é o crime. Abril e maio de 1945. Forças aliadas e soviéticas libertam campos em toda a Alemanha e territórios ocupados. O que eles encontram desafia a compreensão. Soldados americanos entram nos campos e veem esqueletos vivos, homens de 30 quilos, pilhas de corpos, buracos onde milhares viveram e morreram, e o cheiro de morte e doença. Sobrecarregados, veteranos de combate calejados se afastam, incapazes de processar o que estão vendo. Um oficial americano escreve para casa: "Pensei já conhecer a guerra, mas estava enganado. Isso é algo completamente diferente, isso é o inferno, feito." Forças soviéticas sistemáticas libertando campos no leste encontram condições semelhantes. Sobreviventes esqueléticos, valas comuns, evidências de assassinato sistemático em uma escala quase impossível de acreditar. A verdade completa demora a aparecer. Oficiais da Wehrmacht destroem documentos, queimam evidências, tentam esconder a extensão do crime, mas resta muita coisa, testemunhas demais, sobreviventes demais. O comando aliado ordena que civis alemães visitem os campos para ver o que foi feito em seu nome, para testemunhar as evidências. Dezenas de milhares de civis alemães são conduzidos pelos campos libertados. Eles veem os corpos, os sobreviventes, as condições. Alguns choram, alguns afirmam que não sabiam, alguns se afastam horrorizados, mas eles não podem mais negar. As evidências são esmagadoras. As forças aliadas também reúnem filmagens. Equipes de filmagem documentam os campos, registram depoimentos de sobreviventes, criam provas visuais que não podem ser negadas ou esquecidas. Chega o momento do acerto final. Soldados alemães são forçados a ver filmagens dos campos que criaram, dos prisioneiros que ajudaram a matar de fome, de crimes que cometeram. Agosto de 1945, teatro na Alemanha ocupada. Soldados da Wehrmacht, agora prisioneiros, são reunidos para assistir imagens dos campos libertados. As luzes se apagam, as imagens começam, prisioneiros esqueléticos olhando para as câmeras, corpos empilhados, sobreviventes descrevendo fome e morte, a evidência sistemática do genocídio. Os soldados alemães observam, alguns choram, outros desviam o olhar ou não acreditam no que veem, mas um soldado, ao ver as imagens, diz palavras que ecoam através da história. Descobrimos que éramos ferramentas de criminosos não inocentes, não apenas seguindo ordens, mas ferramentas, instrumentos do crime, cúmplices de genocídio. Essa percepção destrói alguns homens. Entender que participaram de assassinato em massa, que a ideologia em que acreditavam era monstruosa, que o serviço deles não foi honroso, mas criminoso. Os julgamentos de Nuremberg seguem. Evidências são apresentadas, oficiais da Wehrmacht são acusados de crimes contra a humanidade. O tratamento dos prisioneiros de guerra soviéticos é central para a acusação. Wilhelm Keitel, chefe do alto comando da Wehrmacht, é condenado e executado. O tribunal rejeita explicitamente o argumento de que a não ratificação da Convenção de Genebra pela União Soviética justificava as ações alemãs. O tribunal determina que as leis da guerra e a humanidade básica valem mesmo sem obrigações de tratados. Mas muitos escapam da justiça. Eduard Wagner se suicida antes do julgamento. Herbert Bacher se suicida antes do julgamento. Muitos comandantes de campos e guardas não são processados, e empresas alemãs que lucraram com trabalho escravo sofrem poucas consequências. O fracasso na responsabilização importa. Isso envia uma mensagem de que o genocídio, se implementado de forma sistemática e devidamente documentado, pode ser lucrativo e relativamente seguro para as corporações. Depois vem o segundo crime, o apagamento. Prisioneiros de guerra soviéticos que voltam para casa sofrem punições.
A ordem número 270 de Stalin declarava que soldados soviéticos que se rendessem eram traidores. Sobreviventes são interrogados, suspeitos de colaboração e enviados para gulags. Lev Manovich, que sobreviveu ao cativeiro alemão, é preso no gulag por 5 anos. Não por algo que ele fez, mas pelo crime de ter sido capturado. Essa dupla vitimização agrava ainda mais a tragédia. Sobreviventes soviéticos de campos de prisioneiros não podem falar abertamente. Suas histórias são suprimidas. O governo soviético não quer admitir que milhões se renderam, não quer admitir a escala das mortes, não quer que o mundo saiba disso. Os 33 milhões de mortos são excluídos da história soviética e, em grande parte, ignorados em relatos ocidentais do Holocausto que focam nas vítimas judias. Por décadas, o assassinato de 33 milhões de prisioneiros de guerra soviéticos existe apenas nos arquivos alemães e nas memórias de sobreviventes idosos. Não faz parte dos memoriais do Holocausto, não é ensinado nas escolas, é esquecido. Isso muda nos anos 1990, após o colapso da União Soviética, com a abertura dos arquivos. Historiadores começam a pesquisar os sobreviventes, começam a falar publicamente, a escala das mortes se torna clara. Hoje, estudiosos reconhecem o assassinato dos prisioneiros de guerra soviéticos como parte do Holocausto, como genocídio, mas a compreensão popular ainda fica para trás. Muitos conhecem Auschwitz, mas poucos sabem que prisioneiros de guerra soviéticos foram as primeiras vítimas do Zyklon B. Fala-se dos 6 milhões de judeus mortos, mas pouco dos 3,3 milhões de prisioneiros soviéticos assassinados. Os sobreviventes que contam suas histórias trazem cicatrizes físicas e psicológicas, ferimentos permanentes da fome, brutalidade, doenças crônicas e traumas de presenciar milhares de mortes. Culpa por sobreviver quando tantos não conseguiram, e eles carregam o peso da memória. A obrigação de testemunhar, de garantir que os mortos não sejam esquecidos, de evitar que o crime seja apagado pelo tempo ou pela indiferença. Alguns sobreviventes dedicaram suas vidas a isso, falando em escolas, dando entrevistas, escrevendo memórias, garantindo que 33 milhões de mortes tenham significado através da memória. Por décadas, falaram para poucos. A Guerra Fria reduziu a simpatia do Ocidente pelas vítimas soviéticas, enquanto a repressão as tornou invisíveis no Oriente. Ficaram presos entre dois sistemas que preferiam esquecê-los. Só agora, gerações depois, toda a extensão do crime é reconhecida, a cumplicidade da Wehrmacht admitida e a natureza sistemática do genocídio compreendida. O Tribunal de Nuremberg estabeleceu precedentes importantes. Estabeleceu o genocídio como crime independentemente de tratados e condenou oficiais da Wehrmacht por sua participação. Criou responsabilidade, embora incompleta, mas responsabilidade sem memória é insuficiente. Os julgamentos abordaram o passado, mas não impediram o apagamento que se seguiu. Por isso, o acerto de contas deve seguir, não só com responsabilização legal dos culpados, mas também histórica, por meio da memória e educação, recusando que 33 milhões de mortos virem notas de rodapé. O soldado alemão, que disse que éramos ferramentas de criminosos, entendeu algo essencial. A cumplicidade não é absolvida ao alegar ignorância ou ao apenas seguir ordens. Cada pessoa no sistema fez escolhas, e cada escolha contribuiu para o genocídio. Os guardas que atiraram nos prisioneiros incapazes de trabalhar fizeram escolhas. Intendentes que assinaram ordens de ração fizeram escolhas. Gerentes das empresas que exploraram prisioneiros até a morte fizeram escolhas. Os civis que viram colunas de prisioneiros marchando por suas cidades e não disseram nada fizeram escolhas. Todos foram ferramentas, todos foram cúmplices e todos têm responsabilidade. Mas o reconhecimento da culpa é apenas o primeiro passo. O segundo é garantir que isso nunca aconteça novamente. É preciso entender como pessoas comuns viram instrumentos do genocídio, como a burocracia executa assassinatos e como a ideologia supera a humanidade. O acerto continua até hoje. Sempre que alguém descobre que 3,3 milhões de prisioneiros de guerra soviéticos morreram em cativeiro alemão, sempre que a história é contada e os mortos lembrados, este é o acerto de contas,
Não apenas a punição dos perpetradores, mas a lembrança das vítimas, não apenas julgamentos legais, mas a verdade histórica. Os soldados alemães que assistiram às filmagens dos campos que ajudaram a criar experimentaram um momento de clareza moral. A compreensão de que eles eram ferramentas de criminosos, que suas ações produziram genocídio, que a história os julgaria. Esse momento de clareza deve ir além dos soldados individuais, deve incluir nações, instituições, corporações, todos que participaram, todos que lucraram, todos que viraram o rosto. Só então o acerto de contas estará completo. Quando os 33 milhões de mortos forem lembrados, quando o crime for reconhecido, quando as lições forem aprendidas, é isso que devemos aos mortos: memória, verdade, o compromisso de prevenir futuros genocídios. O acerto de contas não terminou. Ele continua a cada vez que essa história é contada. 33 milhões, esse é o número. A segunda maior categoria de vítimas do Holocausto, uma taxa de mortalidade de 58%, a maioria morta nos primeiros 18 meses por meio de fome deliberada e exposição. O significado dessas mortes vai além dos números. Isso revela a cumplicidade da Wehrmacht nos crimes nazistas. Durante décadas, muitos alemães sustentaram que a Wehrmacht lutou com honra, que os verdadeiros crimes foram cometidos pela SS, que os soldados comuns não eram responsáveis. A morte de 3,3 milhões de prisioneiros de guerra soviéticos destrói esse mito. A Wehrmacht administrava os campos, assinava ordens de ração, guardas atiravam nos prisioneiros e sua logística deixava-os morrer de fome, deliberadamente. Todos os níveis das forças armadas alemãs participaram, e isso foi documentado. As ordens existem em arquivos, as estatísticas de mortes foram registradas. As fotografias foram tiradas por pessoal da Wehrmacht. Não há ambiguidade, não há espaço para negação. O assassinato de prisioneiros soviéticos também mostra a ligação com o Holocausto judaico. A mesma ideologia motivou ambos, os mesmos métodos foram usados, as mesmas pessoas estavam envolvidas. Os prisioneiros de guerra soviéticos foram as primeiras vítimas do Zyklon B em Auschwitz. Eles criaram câmaras de gás, o plano da fome e a solução final seguindo a mesma lógica. Entender isso é importante porque revela padrões, como a desumanização leva ao genocídio, como a burocracia implementa o assassinato, como pessoas comuns em instituições comuns cometem males extraordinários quando a ideologia se sobrepõe à humanidade. Esses padrões se repetem no Camboja, em Ruanda, na Bósnia, em Darfur. Os detalhes mudam, os grupos de vítimas mudam, mas a dinâmica fundamental permanece. A desumanização é o primeiro passo. Reconhecê-la e detê-la, aí está a única prevenção. Os 33 milhões de mortos eram humanos, tinham nomes, mas a maioria se perdeu. Eles tinham famílias, eram pais, filhos e irmãos. Eram instruídos e não instruídos. Eram das cidades e fazendas. Russos, ucranianos, bielorrussos e cazaques, todos eram seres humanos assassinados por serem soviéticos. Lembrar deles como indivíduos e não apenas como estatísticas é essencial. Cada um sofreu, cada um morreu, cada um merece ser lembrado. Voltemos ao ponto inicial. Agosto de 1944. Gunther grava comendo sorvete em Fort Lewis, Washington, aquele momento de prazer simples após anos de privação. Agora sabemos o que aquele sorvete significa. Entendemos os 33 milhões que nunca sentiram a libertação, não recuperaram o peso perdido, nem voltaram para casa. Gunther Graver. Comer sorvete existe em meio a um cenário de morte em massa. Ele é um dos sortudos, um sobrevivente que pode testemunhar o que aconteceu com aqueles que não sobreviveram. Soldados americanos que libertaram os campos não conseguiam compreender o que viam. Esqueletos ambulantes, pilhas de corpos, buracos no chão onde seres humanos viviam e morriam como animais. Eles trouxeram comida, suprimentos médicos, cobertores, mas para muitos, a libertação chegou tarde demais. Gunther Graver sobreviveu e se recuperou. Seu relato revela a experiência dos prisioneiros de guerra. Também simboliza o contraste entre uma nação que alimentou seus inimigos e outra que os deixou morrer de fome. Esse contraste não é apenas uma curiosidade histórica, é uma evidência de crime.
Isso demonstra que as mortes dos prisioneiros de guerra soviéticos foram uma escolha, não uma necessidade, que o assassinato em massa foi uma política, não um acidente. O soldado alemão que disse: "Descobrimos que éramos ferramentas de criminosos", entendeu que essa cumplicidade não pode ser absolvida alegando ordens. Cada pessoa fez escolhas, cada escolha contribuiu. As lições dessas 33 milhões de mortes ainda importam. O genocídio continua, as atrocidades em massa continuam e a cada vez os mesmos padrões surgem: desumanização, implementação burocrática, lucro corporativo, apagamento histórico, escolhas individuais de participar ou resistir. Compreender o que aconteceu com os prisioneiros de guerra soviéticos nos ajuda a reconhecer esses padrões, nos ajuda a intervir mais cedo, nos ajuda a prevenir futuros genocídios. Mas somente se lembrarmos, somente se ensinarmos, somente se recusarmos a deixar que os mortos sejam esquecidos. Essa é a obrigação daqueles que vêm depois. Lembrar o que aconteceu, entender o porquê e garantir que isso nunca aconteça novamente. Graue comendo sorvete em abril de 1945 marca nosso início e fim. Essa única imagem contém tudo: o sofrimento, a sobrevivência, a libertação, a alegria das coisas simples após anos de privação. Mas agora entendemos todo o contexto. Os 33 milhões que não sobreviveram, o sistema criado para matá-los, a ideologia que justificou seus assassinatos, a burocracia que os executou, a cumplicidade de milhares, o fracasso em lembrar corretamente. Acompanhamos todo o percurso das reuniões do Plano da Fome em maio de 1941 até a libertação dos campos em abril e maio de 1945. De 700 calorias por dia até soldados americanos distribuindo sorvete, a história está completa, o ciclo se fechou. Os 33 milhões de mortos foram lembrados, seus assassinatos documentados e suas mortes ganharam significado pelo nosso compromisso de aprender com eles. Essa é a nossa obrigação: lembrar, compreender e agir com base no que aprendemos. 33 milhões de prisioneiros de guerra soviéticos morreram em cativeiro alemão entre 1941 e 1945. A maioria morreu por fome deliberada, outros foram mortos a tiros, gaseados ou pelo trabalho forçado. Todos foram vítimas de genocídio. Suas mortes foram planejadas, calculadas, implementadas com eficiência alemã e documentadas em detalhes. Conhecidas por milhares de soldados, oficiais, burocratas e civis alemães, e após a guerra, em grande parte esquecidas. Lembramos deles, honramos sua memória e reconhecemos seu sofrimento, nomeando seu assassinato como genocídio. Reconhecemos a responsabilidade da Wehrmacht, identificamos padrões e nos comprometemos a prevenir novos genocídios. É isso que devemos aos 33 milhões de mortos: memória, compreensão, ação. Günter Graver sobreviveu para contar sua história. A maioria não. Mas através dele e de outros sobreviventes, e através dos documentos que registraram seus assassinatos, podemos garantir que os mortos não sejam esquecidos. Voltamos àquela imagem da libertação. Soldados americanos fornecendo comida e humanidade, documentando crimes, sendo testemunhas. Alguns voltaram para casa em silêncio, outros testemunharam. As evidências mantiveram a memória viva. Somos seus herdeiros, carregamos a responsabilidade da memória. Devemos garantir que os 33 milhões sejam lembrados como vítimas de genocídio, como seres humanos cujas vidas importavam, como indivíduos cujas mortes não foram inevitáveis, mas resultaram de escolhas deliberadas. Graue comer sorvete não é apenas uma questão de sobrevivência individual. É um lembrete dos 33 milhões de mortes que jamais devem se repetir. Esse é o significado da memória, a obrigação da história. É por isso que contamos essa história. Para que os 33 milhões de prisioneiros de guerra soviéticos mortos pela Alemanha nazista entre 1941 e 1945 nunca sejam esquecidos e suas mortes tenham significado pelo nosso compromisso de evitar novos genocídios. Assim, ao ver sinais de alerta, podemos reconhecê-los e agir para que o nunca mais tenha sentido. Eles eram humanos, foram assassinados, são lembrados,
Lembre-se, compreenda, haja, nunca mais.